Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o movimento vertical no vácuo, tá certo? Vamos entender como acontece a queda dos corpos nas proximidades da superfície da Terra e o que influencia a queda desses corpos, beleza? Então, vamos lá! Bem, o movimento de queda livre é o movimento de um objeto que se desloca livremente, tá certo? Unicamente sobre a influência da gravidade. Então, o que vai fazer os objetos caírem é o efeito gravitacional sobre esses objetos. A queda dos corpos não depende do movimento inicial dos objetos, ou seja, não importa se eu deixo o objeto cair do repouso, se eu atiro o objeto para cima ou mesmo se eu atiro o objeto para baixo, certo? Bem, o movimento de queda livre ele foi estudado por dois pensadores muito importantes. Tá? O primeiro deles, nós temos Aristóteles, filósofo grego, que entendia a queda dos corpos da seguinte forma. Um corpo que possui maior massa tende a chegar no chão, que seria o seu local natural, primeiro do que um corpo de menor massa. Beleza? Já Galileu tratou isso de uma forma completamente diferente, beleza? O Aristóteles ele deixou de considerar um efeito importante que o ar faz sobre os objetos quando eles estão em queda. E o Galileu percebeu isso. Então houve-se um embate entre o Aristóteles e o Galileu. E aí quem é que saiu vencendo nesse diálogo? Galileu, que foi o primeiro físico moderno que estudou a queda dos corpos, ele conseguiu aí então refutar a ideia aristotélica onde o objeto de maior massa deveria cair primeiro por conta disso, tá certo? O que o Galileu percebeu é que todos os objetos caíam em direção ao centro da Terra devido a uma mesma aceleração que atuava sobre os objetos. Então, dessa forma, ele fez com que o pensamento aristotélico fosse deixado para trás. Então, olha só, para que a gente possa entender um pouquinho melhor aqui sobre a queda dos corpos, tem esse videozinho aqui que eu peguei do YouTube, tá certo? Onde o experimento que o Galileu realizou, né, vai ser reproduzido, só que com condições próximos das condições ideais, ou seja, num sistema onde o ar não vai exercer influência na queda dos corpos, tá certo? Então, esse local é uma instalação da NASA, onde você tem uma grande câmara que é possível ser retirada todo o ar ali de dentro, tá certo? E dessa forma, a resistência do ar que influencia na queda dos corpos, ela perde o seu efeito e assim fica fácil da gente poder estudar e compreender o porquê da queda dos corpos. Então, olha só, pessoal, observa aí agora que nós vamos ter aí uma bola de boliche e penas sendo soltas de uma determinada altura h, tá certo? Esses dois corpos vão ser soltados ao mesmo instante. Só que no primeiro momento essa câmara ela está completamente cheia de ar e, obviamente, a bola de boliche chega primeiro ao solo em relação às penas. A resistência do ar sobre as penas é muito maior do que na bola de boliche, por isso que a bola chega primeiro ao solo. Bem, agora no segundo momento, todo o ar dentro da câmara vai ser retirado e aí nós vamos construir um local onde existe um vácuo quase perfeito. Tá? Então aquela estrutura gigantesca demora mais ou menos 3 horas para que todo o ar dali de dentro seja retirado. E nós vamos repetir o processo de soltar as penas e a bola de boliche e ver o que acontece quando elas são soltas simultaneamente de uma mesma altura h. Então observe aí, ó, os dois corpos foram soltos ao mesmo tempo. Observe que eles vão caindo, ó, um do lado do outro. Tá certo? Nós estamos vendo em câmera lenta. E os dois corpos estão caídos juntos porque sobre eles
o que age é a gravidade. E a gravidade age da mesma forma para os dois corpos, independentemente da massa deles. Portanto, eles conseguem chegar ao solo ao mesmo tempo, tá certo? Então tá aí, ó, os corpos chegando juntos no solo. Bem, esses corpos eles caem devido à aceleração gravitacional, tá? O valor do modo de aceleração de um objeto em queda livre, em algumas situações, vai ter o valor 9,80 metros por segundo ao quadrado. Para a grande maioria dos nossos problemas, nós vamos utilizar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse G representa a aceleração da gravidade. Um outro detalhe importante é que a gravidade ela vai diminuindo quando eu aumento a altitude. Mas como nós vamos trabalhar com problemas em que a distância do centro da Terra até o ponto onde o objeto se encontra ela é pequena, esses efeitos não vão aparecer nos nossos problemas. Beleza? Então, olha só, o movimento de lançamento vertical e queda livre são movimentos retilíneos, tá? São movimentos retilíneos na vertical, beleza? No movimento de queda, nós temos o movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá? Quando eu lanço o objeto, o meu movimento é dito movimento retilíneo uniformemente retardado. Na primeira situação, nós temos a velocidade do objeto aumentando. Tá? Então, aqui na primeira situação, a velocidade aumenta. Aqui na segunda situação, a velocidade do objeto vai diminuindo. Quando ele atinge, na segunda situação, o ápice, né, o ponto mais alto da trajetória, então você tem o objeto atingido o ponto mais alto da trajetória. Quando ele atinge o ponto mais alto da trajetória, a velocidade do meu objeto é zerada. E o objeto retorna ao solo. Beleza? Então nós temos esses dois momentos para analisar, se ele está em queda ou se ele foi lançado. Bem, as equações obtidas, né, para as partículas em movimento com aceleração constante, o mr e o v, são aplicáveis ao corpo em queda livre, tá certo? Então, nós vamos pegar aquilo que nós acabamos de estudar e vamos aplicar a mesma ideia ao movimento de queda dos corpos. Então, olha só, nós tínhamos a função horária da velocidade, v igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. Nós vamos usar essa mesma equação, tá? E vamos escrever ela de tal forma em que, para o movimento de queda livre, a aceleração que vai fazer com que a velocidade aumente ou diminua vai ser a aceleração da gravidade. Então, nós vamos representar a aceleração pela letra g, que é a aceleração da gravidade. Na função horária da posição, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado, nós vamos reescrever esta equação usando h para representar a altura. h0 é a altura inicial, V0t mais ou menos meio da aceleração, que nós vamos colocar aqui ó, também a gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Então, por último, a equação de Torricelli, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais ou menos 2a ΔS, nós vamos reescrever esta equação da seguinte forma: v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais ou menos, aí no lugar da aceleração nós vamos ter a aceleração da gravidade. E no lugar da variação da posição ΔS, nós vamos ter uma variação na altura ΔH. A forma de aplicar as equações continua sendo as mesmas, tá certo? Eu só troquei algumas letrinhas só para dar uma designação específica para o movimento que eu estou trabalhando. Então, agora para fechar, vamos resolver aí dois exemplinhos para aplicar a ideia do movimento de queda livre ou do lançamento vertical de um objeto. Exemplo 1. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a. As funções horárias do movimento. Então vamos começar. Então, no A ele pediu para a gente determinar as funções horárias deste meu movimento. Bem, pessoal, as funções horárias que nós vamos determinar aqui é a da velocidade. V é igual a V0 mais aceleração tempo. E a da posição, que nós vamos usar H igual a H0 mais V0t mais
1 sobre 2 AT ao quadrado. Bem, eu vou fazer aqui um esboço, tá? Vou definir aqui minha referência no solo. Aqui está o meu objeto que é arremessado. Esse objeto é arremessado com velocidade inicial de 50 metros por segundo. E atinge uma altura, tá? Que eu vou chamar aqui de altura máxima. Nesse ponto de altura máxima, a velocidade final dele é 0, tá certo? Bem, eu apenas preciso escrever as duas funções, tá? Não tenho que resolver nada, só escrever esta função e esta outra função aqui. Então, bora lá. Para a primeira função da velocidade, eu tenho que V é a velocidade inicial, 50 metros por segundo. Como o objeto está sendo arremessado para cima, tá? Eu tenho que lembrar que a gravidade ela é positiva para baixo. E dessa forma, eu tenho que lembrar que esse movimento então vai ser um movimento retardado. Então aqui vai ser negativo. O valor da aceleração da gravidade, o programa pediu para adotar 10. Isso aqui vai multiplicar o tempo t. Então, a primeira função horária está aqui, que é a função horária da velocidade. Aí nós vamos escrever agora a função horária da posição, né? Da altura, melhor dizendo. Então, nós vamos ter que h vai depender de h inicial, que é o h0. Tá? Vou considerar que a minha posição inicial aqui é 0. Então, vai ser 0 mais velocidade 50 vezes o tempo, mais 1 sobre 2, a aceleração é a da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Reorganizando os termos, nós vamos ter que a altura vai ser 50t. Aqui o movimento é subida, né? Então não é mais, aqui é menos. Menos 10 dividido por 2, 5 vezes t ao quadrado. Então, assim a gente fecha o A. Beleza? Vamos ao B. No item B, ele pediu para a gente determinar qual é o tempo de subida do objeto. Tá? Pessoal, lembrando que o tempo de subida até ele alcançar a altura máxima, então a gente tem que colocar aqui, ó. Quando o objeto atinge a altura máxima, a sua velocidade é igual a 0, tá certo? Então, nós podemos usar a função horária da velocidade e determinar isso. Nós escrevemos que a função v é igual a 50 menos 10t. Fazendo a velocidade final ser igual a 0, nós vamos ter 0 igual a 50 menos 10t. Vou pegar o 10 que está negativo e passar para o outro lado. Vai passar positivo, então vai ficar 10t igual a 50. O 10 que está multiplicando o t passa dividindo. Eu vou ter então aqui 50 dividido por 10. E vou obter que t é igual a 5 segundos. Então assim a gente fecha o B. Agora para resolver o C, ele pediu a altura máxima, tá? Alcançada pelo objeto. Então eu tenho aqui a equação da altura, é 50 vezes o tempo. O tempo que ele demora para atingir a altura máxima, 5, menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Então a altura vai ser 250 menos 125, né? 5 ao quadrado, 25 vezes 5, 125. A altura máxima, então, vai ser 125 metros. Fechamos aí o C. Vamos agora ao D. Em t igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido de movimento. Então, ele quer que a gente calcule a posição
para T6. Então, eu quero saber qual é o H quando o tempo é 6 segundos. Então, eu vou substituir 50 vezes 6 menos 5 vezes 6 ao quadrado. Então, H6 vai ser igual a 300 menos 180. Então, a altura em que o objeto está em t igual a 6 segundos é 120 metros. Bem, como a altura máxima é 125 metros e ele demora 5 segundos para atingir essa altura, em t igual a 6, ele está a 120 metros com relação ao solo, ou seja, ele já está descendo, beleza? Último, E, o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Pessoal, essa é bem simplesinha, tá? Você só precisa analisar o seguinte: o que faz o objeto parar é a gravidade. O que faz o objeto cair é a gravidade, tá certo? Então, se ele demora 5 segundos para atingir a altura máxima, beleza? Ele vai demorar os mesmos 5 segundos para retornar ao solo. De tal forma que eu, analisando dessa forma, tenho o tempo total de subida e descida igual a 10 segundos. Tá? Então, esse é o tempo total. E aí, para saber qual é a velocidade que ele atinge o solo, basta substituir na equação da velocidade o t igual a 10. Então, eu quero saber v quando t é igual a 10 segundos. Isso aqui vai ser 50 menos 10 vezes 10. Então, V10 vai ser igual a 50 menos 100. V10 vai ser igual a menos 50 metros por segundo. E assim a gente fecha o exemplo 1. Vamos lá ao exemplo 2. Abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esta atinge o solo 4 segundos depois. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Determine a altura do edifício, b, o módulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Então, pessoal, eu vou definir aqui o meu solo. A minha pedrinha está aqui. Ela é abandonada. Então, eu já sei que a velocidade inicial dela é 0. Tá certo? Ela está a uma altura h do solo, que é o que o primeiro item pede para a gente determinar. Vou considerar que h0, de onde a pedra foi abandonada, é 0. Beleza? Então, fazendo a equação da posição, h é h0 mais v0t mais 1 sobre 2, aceleração da gravidade, tempo ao quadrado. Esse termo h0 é 0. A velocidade inicial, como o objeto foi abandonado, também é 0. Daqui sobra que h vai ser 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado. Beleza? Bem, essa pedra demora 4 segundos para atingir o solo. Então, já tem o tempo que demora para a pedra chegar no chão. Então, eu vou só substituir aqui na minha equação que eu acabei de escrever e vou determinar qual é a altura que a pedra está com relação ao solo. Então, eu vou ter 1 sobre 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o tempo, que é 4 ao quadrado. Então, fazendo as continhas, nós vamos ter h vai ser 5 vezes 16. A altura do meu edifício vai ser 80 metros. Item B, ele pede a velocidade. Então, vamos usar a função horária da velocidade. Sabendo que ele parte do repouso, né? Foi abandonado. Então, aqui eu vou ter a gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade com que o meu objeto chega ao solo é 40 metros por segundo. Então, assim, nós fechamos o exemplo 2. Então, muito obrigado a todos. Essa foi a nossa aula sobre o movimento vertical no vácuo e até a próxima.